Boa noite, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduanda em biomecânica. E sou host desse podcast. Hoje, meu convidado, técnico em podologia pelo SENAC, podologista graduado pela Anhembi Morumbi, especialista em docência do ensino, especializado em docência do ensino superior, especializado em biomecânica, fisiologia do exercício, docente da Unirp, é, e contratado pela Cruzeiro do Sul, docente do SENAC. Nossa, será que eu esqueci de alguma coisa? Boa noite, Mário Seabra. Boa noite, Val, tudo bem? Tudo É um bem, prazer estar você? aqui com, é um prazer estar aqui com você. Não esqueceu, não. É isso mesmo, a gente está há 18 anos na podologia e estamos aí, né? Tentando dividir um pouco do nosso conhecimento. Então tá bom. Primeiramente, obrigado por você aceitar meu convite para esse bate-papo, falar de um assunto tão interessante e tão pouco explorado. E eu queria que você iniciasse introduzindo um pouquinho como foi a sua chegada até a podologia. É muito interessante, né? Eu falar um pouco como eu vim parar na podologia. Eu era do mercado financeiro, né? Eu sou paulistano, e vim morar no interior há 28 anos. E fui comerciante aqui. Eu cheguei a ter 4 empresas, 4 comércios diferentes. E ao longo do tempo, com as crises e tudo mais, a gente acabou encerrando as atividades. E eu me vi, com uma certa idade, sem uma profissão. Eu falo que comerciante é estado, né? Você está comerciante, né? Você não é comerciante. Se você não tem um comércio, você não tem profissão. E a partir daí eu fui buscar alguma coisa que me trouxesse uma profissão. E a princípio eu fui pro ramo de cabeleireiro, sabe? Cheguei a começar um curso de cabeleireiro e um dia uma pessoa muito próxima, né? Que hoje já não está mais entre nós, ela virou para mim um dia e falou assim: por que eu não faria podologia? Eu falei assim: mas o que é podologia? Quer dizer, há pouco mais de 20 anos eu não sabia o que era podologia. E aí Eu bem menos também não sabia. pois é, eu acho que muita gente ainda não sabe, né? Eu acho que um dos papéis que a gente deve exercer dentro da podologia é exatamente esse, né? A orientação e trazer isso para as pessoas, né? Para elas conhecerem o grande mercado que é a podologia, a grande importância que a podologia tem na vida das pessoas. Com E aí eu certeza. fui, estudar, né? Fui procurar, pesquisar naquela época, ainda era internet de escada, e eu fui pesquisar e só aparecia Metalúrgica Freitas e Senac Tiradentes. Era o que tinha. E eu morando em Barretos, como que eu ia estudar em São Paulo, né? Não tinha, né? Era fora de cogitação eu consegui estudar em São Paulo. Então, eu fui buscar o curso por aqui, fui em Franca, cheguei a fazer parte da aula inaugural do Senac Franca, infelizmente, turma. Bom, enfim, anos depois, não chegou a ser anos, vai, um ano, aproximadamente um ano depois, eu tive a oportunidade de conhecer um cara aqui em Barretos, que era subgerente do Senac, e ele me apresentou um portfólio que eles iam começar o curso de podologia aqui em Barretos. Eu falei, você está de gozação comigo, né, cara? Faz quase 2 anos que eu estou atrás desse curso, e o curso vai começar aqui em Barretos. Eu fui o primeiro aluno matriculado da primeira turma de podologia, quer dizer, uma pessoa que veio do mercado financeiro. Não, eu fiz 2 anos e meio de direito, não tinha nunca estudado nada nessa área de humanas, né? Era sempre na área de exatas, quer dizer, mercado totalmente diferente. E Val, vou falar uma coisa para você. Eu me apaixonei quando eu comecei a estudar anatomia. Eu Quando eu também. Você mudou a sua forma de pensar e o que você come, em tudo? É porque eu mudei. tudo e biossegurança então, e a parte de higiene?
Isso é uma loucura, Sim, viu, gente? Isso aí entra na mente daí. Cuidado, porque isso aí vicia. é Isso vicia. verdade. As bactérias são micro-organismos, mas você começa a enxergar as bactérias, entendeu? Verdade, a olho nu. A olho nu, é meio maluco o negócio, entendeu? Então, quando você começa a estudar, eu falo o seguinte: o estudo ele é libertador, porém, ele também nos deixa com uma responsabilidade muito grande. Porque Sim, quando você não sabe de certas coisas, você comete erros sem saber. A partir do momento que você estuda, você já não pode mais cometer esses erros. com Porque certeza. a Eu costumo dizer que a ignorância é ousada. nossa, ela é maluca. Porque a hora que você começa realmente a conhecer certas coisas, você fala, meu, estamos vivos por milagre, né? Porque passou na porta a morte 1 milhão de vezes, né? É E a gente, verdade. graças a Deus, está aqui. Mas, enfim, e aí eu fui, né, cada vez mais me apaixonando pela podologia, e tô aí há 18 anos. Quando eu comecei a atuar, faltava acho que o quê? Uns 40 dias para terminar o meu curso, eu já montei a minha clínica. Então, eu estava engatilhado, só esperando o curso terminar, concluir, para eu poder começar a trabalhar. Que E legal, Mário. eu trabalhava no Hospital do Câncer aqui em Barretos, né? E já fui comprando minhas coisinhas, era muito simples, eu montei com uma cadeira de dentista adaptada, comprei um autoclave de segunda mão, o micromotor não, o micromotor eu tinha comprado novo, fiz o investimento do micromotor, mas assim, treinei muito, né? Treinava nos amigos, na esposa, treinava da sogra, É, treinava isso em mesmo. todo mundo era cobaia, né? Porque tinha que treinar, não tem jeito. Agora, tinha uma coisa, eu acho muito legal falar sobre isso. O Senac aqui em Barretos tinham 9 cadeiras de podologia. E às vezes a gente tinha lá 12 pessoas para atender à noite. Tinha alguns colegas que ficavam demorando no atendimento para fazer um atendimento só na noite. Porque se tinham 9 cadeiras, 12 pessoas, 3 iriam atender 2 pacientes naquela noite. Sim, Eu fazia questão de correr para atender o segundo, para ter a oportunidade de atender o segundo. E era complicado porque eu não conseguia trabalhar com luva, máscara, é óculos de difícil. proteção, No começo é em- muito difícil. embaçava tudo, entendeu? A luva parece que o instrumental ia cair da minha mão. É... Porém, é tudo uma questão de adaptação. E essa Sim. adaptação aconteceu comigo de uma forma natural. E hoje, se eu pego um alicate sem a luva, parece que ele vai cair da minha mão. Eu É, preciso estar com a luva. Então, é uma dica aí, né? Às vezes, para quem está começando e nunca trabalhou com luva, fala, eu não vou conseguir me adaptar com isso. Consegue. Pode ficar consegue. tranquila que consegue. É tudo questão de treino e hábito. É E assim verdade. foi, e assim foi, e eu ainda fiquei durante 3 anos e meio trabalhando no Hospital do Câncer e na clínica. A clientela foi aumentando, graças a Deus, até que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. A partir do momento que eu tomei essa decisão, foi libertador. Por quê? Porque aí eu tinha os horários livres para eu poder atender durante o dia também. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu estudar na Embi Morumbi, em São Paulo. Eu ia toda semana para São Paulo, né? Pegava o ônibus. Na verdade, eu ia de carona daqui para lá, domingo, 7 horas da noite. Uns amigos me pegavam de carona, eu ia de carona, dormia no apartamento deles lá, fazia aula segunda e terça. Na terça eu saía mais cedo da última aula, perdia um finalzinho da última aula para poder pegar o ônibus das 18 horas e chegar aqui em Barretos 1 hora da manhã. 8 horas da manhã eu já estava atendendo na quarta-feira, trabalhava quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, 8 horas da manhã eu estava na clínica estudando. Feliz Sete da horas da noite eu estava vida. muito, né? Muito feliz da vida. E assim, na época ainda eu formei ainda eu era tecnólogo, né? Não era bacharel lá na Embi Morumbi, então eram 2 anos de curso. Eu fiz isso durante 2 anos. Não é fácil, casado, com filhos, não tinha tempo de estudar, trabalho, pesquisa, era só no domingo.
Então, eu lembro que naquela época era MSN, né? Então, eu tinha minhas colegas... É mesmo. Eu Pô, tinha minhas tu tá colegas... caguetando a nossa idade, Mário. Pois é, mas não tem jeito, né? Eu ia, eu ia para a clínica por volta das 8 horas da manhã e abria lá o MSN, né? E dali a pouco as bandeirinhas subia, né? É, fugiu o nome das meninas. Thaís Rezende, pum, entrou. Nossa, gente, as meninas devem estar dormindo, não é possível, não estou lembrando o nome das meninas agora. Mas eu sei que todo mundo da nossa turma e as bandeirinhas iam subindo, e a Maria Helena, quem mais? Nossa, estou esquecendo o nome das meninas, mas eu sei que as meninas iam entrando e a gente começava a estudar em grupo, né? Uma pergunta: você já fez o trabalho de quem? Quem tem que tem que entregar? Tá, a matéria que tem que entregar. E uma puxando a outra, Elisângela, a gente ia puxando um ou outro, e, pô, era assim que a gente estudava. Sim. No outro dia tinha que estar junto lá na sala de aula e fazer nossa aula. Muito interessante. A gente foi muito sofrido, mas valeu cada segundo de dedicação. Eu acho que sempre vale, quando a gente está disposto, a gente dá um jeito, né? Sim, Não, sim, não sim. tem tempo ruim, não tem tempo ruim. A gente se entrega de corpo e alma, a verdade é essa, né? E a gente É. apaixona, e cada vez mais, gente, quanto mais a gente vai aprendendo, mais apaixonado a gente fica. Nossa, se há 4 anos atrás alguém me dissesse que eu ia estar fazendo um podcast com o nome de Podocast, ia estar me formando em podologia e estar pós-graduando, eu ia falar, não, viajou, isso É não. loucura, né? É Loucura. loucura, é loucura. Pois é, mas essas surpresas, gratas surpresas que a vida nos proporciona, são muito interessantes, né, Val? É, de verdade. E hoje nós vamos falar de um assunto que o Mário é um estudioso, que está fazendo uma matéria, ela virou uma disciplina e é muito pouco explorada ainda. Tanto é que se alguém jogar no Google, só vai aparecer alguma coisa escrito em espanhol, que é a calciologia. O que é calciologia, Mário? Conta pra gente. Bom, calciologia é uma ciência que estuda a anatomia dos calçados e a interação que esses calçados têm com o pé e com o corpo das pessoas que utilizam esses calçados. Nisso envolve tecnologia de produção de materiais, a maneira como eles são produzidos, a anatomia, né, desses modelos de calçados. E quando a gente vai falar em calciologia, a gente tem que pensar na origem, né? Por que falar de calciologia? Bom, há 5 milhões de anos atrás, o homem era quadrúpede, andava em 4 apoios e se tornou bípede, né? O bipedismo, ele trouxe algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens: o homem pôde ter as mãos liberadas para poder fazer as suas atividades, né? Caçar, carregar as suas armas, poder se defender, aumentou o ângulo de visão, a capacidade da gente enxergar tudo na linha do horizonte, um menor gasto energético para se locomover, né? Porque quando a gente tem 4 apoios, eu tenho que fazer força de torque de arrasto com 4 apoios. Quando eu sou bípede, um leve desequilíbrio já me leva à marcha. Então eu tenho menos gasto energético para iniciar uma marcha, uma série de outros fatores. Porém, ao longo desses milhares de anos, o corpo teve que se adaptar, alongar estruturas, encurtar estruturas. Gastrocnêmio missólio, por exemplo, se você pegar um animal quadrúpede, eles não têm tanta utilidade quanto num animal bípede. Por quê? Porque essa parte da perna num animal quadrúpede, ela é pouco utilizada. Ela é utilizada mais como equilíbrio e não como força de torque. Então, o corpo precisou se adaptar nesse sentido. E aí nós saímos de 4 para 2 apoios e tivemos uma sobrecarga, ou uma diminuição de pontos de apoio, né? E se eu tenho menos pontos de apoio, eu vou ter mais pressão em menos pontos. E aí surgiu a necessidade da proteção desses pontos. Foi onde surgiram os calçados, né? Então,
a gente tem histórico aí de calçados descobertos aí há mais de 5.000 anos atrás, que foram os primeiros calçados que a gente tem na história, e eles surgiram exatamente com essa função, com a função de proteger a base do corpo, que é o nosso pé. Sim. E na prática, esse estudo serve para quê? Ele leva a gente para onde? Bom, como eu falei, se o calçado ele foi criado lá atrás, na origem, para proteção, a gente precisa entender todos os processos que ele passou ao longo desses milhares de séculos, né? A evolução de materiais, as características dos materiais, a forma como ele era confeccionado. Se você pegar a Idade Média, os calçados eram produzidos com as medidas dos pés, exclusivamente com a medida dos pés. Então, você ia lá para fazer um calçado, ele era artesanal, media o seu pé e fazia um calçado específico para o tamanho do seu pé. Quando chegou a Revolução Industrial, o aumento da produção desses calçados, já no século XVIII, os calçados começaram a ser... E nessa época ainda não existia pé direito e pé esquerdo. Os calçados eram idênticos, tanto para um pé como para o outro. Depois que foi elaborado uma medição e essa questão do pé direito e pé esquerdo. Quando os calçados começaram a surgir numa linha de produção em grande escala, começaram os problemas. Se eu tenho um pé cavo, se eu tenho um pé plano, eles têm estruturas anatômicas totalmente diferentes. Sim. Se você pegar um pé cavo tamanho 40 e um pé plano tamanho 40, o comprimento desses calçados vai ser diferente. Como que o pé vai interagir com o mesmo modelo de calçado se eu tenho tamanhos diferentes? Eu posso ter um pé cavo com pisada pronada. Eu posso ter um pé plano com pisada pronada. Eu posso ter um pé... Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, os calçados, eles são produzidos com base na maioria da população. E a minoria? Como é que ela fica nessa situação da interação do pé dentro do calçado? Então, a nossa visão tem que ser uma visão muito crítica, no sentido de que nem todos os calçados vão servir para todos os tipos de pé. Sim. Então, o podólogo hoje precisa dar uma atenção muito grande a esse tipo de estrutura anatômica do pé e da anatomia do modelo de calçado. Eu faço uma pergunta para vocês. Por que o mesmo tipo de tratamento dá certo para um paciente e não dá certo para outro paciente? Porque nós somos individual. Isso, exatamente, Só para individual. abrir um parênteses, Mário, só para alertar o pessoal, porque muita gente vai ouvir, não é nossos colegas. O pé cavo, gente, é para quem tem aquele arco medial bem cavadinho mesmo. E o pé plano é o famoso pé chato, que vai mais no chão. E quando ele falou de pronada, é quando a pessoa pisa para fora. Para dentro, para dentro. Para dentro. E o que mais tu falou? Só para... Supinado. Não, e contrário, É aí o sim a pessoa contrário, é pisa para para fora. fora. Exatamente. Exatamente. Usando mais a lateral do pé. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho estruturas anatômicas do indivíduo diferente, como que o pé vai interagir dentro do calçado, que é igual para todo mundo? Exatamente. Então, essas observações, o podólogo tem que começar a se atentar. Se você pegar a maioria das lesões que acontecem nas unhas e nos pés, acontecem dentro dos calçados. Sim. Então, como não olhar para os calçados para resolver permanentemente esse problema? Entenda que a podologia já existe há alguns anos e as pessoas mal falam dos calçados, falam dos pés.
conhece tudo do pé, anatomia do pé, antepé, retropé, médio pé, pé de apoio, pé de propulsão, frenagem, falam dos tornozelos, falam de uma série de coisas. Mas e aí? Aonde acontecem as lesões? Nos calçados. Sim. Quem fala de calçado? Quem que fala de calçado? Ninguém. Ninguém fala de calçado. É isso aí, o meu alerta vem exatamente para trazer essa atenção. Uma outra pergunta que eu vou te fazer. Um pé pronado, tá, pessoal? Então, para quem não entende, o pé pronado é aquele pé que, na verdade, não é um pé pronado, é um pé plano que tem uma pisada pronada. A pisada pronada é aquela pisada para dentro, tá? Que pisa com a região do médio pé para dentro. Se eu comprar, hoje está muito na moda aqueles tênis meia, né? Aquele tênis molinho, né? Que parece uma meia. Isso. É verdade. Como que a estrutura da gáspia, a gáspia é aquela estrutura que envolve o calçado. Como que a estrutura na região medial, região de dentro do pé, de pano, vai ajudar a segurar uma pisada pronada? Não vai. Isso, é essa linha de raciocínio que eu quero que o podólogo entenda. O que ele tem que fazer? Olha, minha senhora, esse tênis para a senhora não serve. Ai, mas ele é tão fofinho. Exatamente, ele é fofinho, mas ele não ajuda a segurar a estrutura do seu pé. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando trazer o seu pé para uma pisada neutra. O grande objetivo da biomecânica é trazer o paciente para uma pisada neutra. Se ele é cavo, se ele supina, a gente tem prona, a gente tem que trazer para o neutro. Independente se é um pé cavo, independente se é um pé plano. Sim. A busca pela neutralidade é sempre o segredo do sucesso. Mas é tão difícil falar para as pessoas que aquele calçado que ela gosta não é bom para ela, né, Mário? Sim. Quando você não tem conhecimento, você não consegue argumentar. Esse é o negócio. Se eu tenho conhecimento, eu consigo argumentar. Se eu explicar que a caixa de dedos daquele sapato é pequena porque ele tem um pé cavo, ele não vai entender. Agora, se eu tiro, por exemplo, o pé dele de dentro do sapato e meço o sapato e mostro para ele assim, ó, se essa caixa de dedos fosse mais extensa, a caixa de dedos, para quem não sabe, no caso do tênis, é onde é a parte da frente, que fica logo abaixo, depois onde terminam ali o cadarço, onde o último cordão, né, de amarrar o calçado passa, dali dedos. Se você pegar alguns modelos de sapatênis, aquilo é longo, e se você pegar alguns modelos de sapatênis, aquilo é curto. Para alguns modelos de pé, dá certo um, e para outros modelos dá certo o outro. Ah, mas isso aqui é tão bonito, mas não serve para você. Essa unha sua que está tendo descolamento, que a gente chama de onicólise, ela vai continuar tendo onicólise porque você vai continuar usando um calçado que no momento da marcha te machuca. É exatamente isso que a gente precisa passar para o nosso paciente e convencer o nosso paciente de que esse modelo de calçado realmente não serve para você. É isso, Val. E a nossa geração, hein? Que o sapato dos primos, dos irmãos passavam um para o outro. Eu falo, estar vivo é um milagre, né? A gente chupava aquela bala soft lá, aquela bala que você engolia, parava na goela. Pois é. Hoje, imagina que as mães vão deixar, né? Verdade. Entendeu? E a gente chupava aquilo lá que nem um maluco, né? Então não acontecia nada, cara. Andava no Fusca, naquela parte de trás do Fusca, sem cinto, sem nada. Pois é. É verdade. É milagre. Eu falo que Deus existe, é exatamente isso. Então, o calçado a gente usava deformado, porque o pé da outra pessoa já deformou o calçado para você, e aí você usava esse calçado todo deformado. É complicado. Mas eu falo que é o seguinte, a evolução da ciência, né? Ela serve exatamente para trazer esses alertas, né? Para que a gente possa realmente tentar prevenir e que a nova geração não seja obrigada a ter os calos ou os hálux valgus, né? Hoje em dia,
que a nova geração não tenha, não seja obrigada a tê-los, né? Com certeza. E esse estudo, essa ciência, ela está sendo usada só para confecção de calçados sob medida, Mário? Não, não. Hoje em dia, a indústria calçadista, ela vem com uma atenção muito grande. Outra coisa que é interessante para estudar, né, o podologista, estudar sobre a calciologia, é exatamente para a gente poder estar trabalhando nesse nicho de mercado da indústria calçadista, né? Eu posso ser um consultor da indústria calçadista se eu tenho conhecimento técnico para falar sobre o assunto, né? Então, Sim. eu consigo argumentar com o designer que esse modelo de calçado ele vai prejudicar o meu paciente ao longo prazo, né? E, então, isso eu preciso ter esse conhecimento. Agora, existem várias indústrias que já usam muito da tecnologia para fazer testes digamos assim, um calçado de salto alto, por exemplo, o que ele ocasiona, o ponto de pressão muda, né? Ele sai do retropé, vai para o antepé. Tudo isso a gente tem que observar e eles fazem já alguns testes de simulação usando tecnologia. Entendi. Com relação aos IPIs, Olha, é um problema muito sério. Eu falo sempre o seguinte: eu nunca sou chamado para palestrar em CIPAT, né? Porque eu acho que eu vou deixar o pessoal da segurança de trabalho meio bravo comigo. Porque vamos falar de alguns fatores, tá? Eu tenho N situações para conversar. A primeira delas é que normalmente as grandes empresas só dão um par de calçado para esse empregado trabalhar no dia a dia. Se o com cara trabalha certeza. todos os dias, se o cara trabalha todos os dias, a empresa tem que dar 2 pares de calçados para esse indivíduo. Por quê? Porque o calçado precisa ser higienizado, o calçado precisa permitir que a base, a palmilha, retome a posição original dela. E, olha, eu vou te falar de alguns modelos desses calçados. Se você tirar a palmilha de dentro do calçado, parece um papel. É uma palmilha. Aí o cara fala assim: eu vou pôr uma biqueira, né? Tem alguns modelos que são biqueira de aço, outros são biqueira de PVC. Eu vou proteger o pé, né? Caso caia uma ferramenta ou alguma coisa assim no dedo do meu paciente, do meu colaborador. Aham. Tá, mas e a palmilha? A palmilha, a hora que você tira, ela é um papel, é um EVA tão fino que ele não tem função nenhuma. Não tem nenhuma função. E não ajuda em absolutamente nada. Eu já cansei de substituir uma palmilha original de EPI, de bota de trabalho, pela palmilha que a gente faz a palmilha personalizada. Porque esse paciente não está para ficar ali no dia a dia. Né? E a Então, longo prazo isso acaba com a nossa, pessoa, né, Mário? muito, muito. Outra coisa, Val, que eu escuto muito de quem usa EPI, pega que ele é melhor, para não machucar os dedos. Pior é que Gente, é. existe uma força de tensão dentro do chamada força de cisalhamento. O que é a força de cisalhamento? A força de cisalhamento é uma força de tensão que eu tenho duas forças agindo em sentidos contrários. Então, vai ser aquele esfregaço, digamos assim. O pé vai para frente e o calçado vem para trás. E depois, quando volta na passada, o pé vem para trás e o calçado vai para frente. E ali fica constantemente durante o período que essa pessoa está caminhando. Vai gerar bolhas, isso vai gerar calos, elomas, que são os calos com núcleo, né, que tem aquele olhinho que muita gente confunde, chama de olho de peixe. Aquilo não é olho de peixe, gente. Olho de peixe é uma verruga, tá? Ele é viral, é diferente. Aquilo lá é um eloma, é um calo com núcleo, tá? Hiperqueratoses, e que mais? Calos na polpa distal, por conta desse cisalhamento, por conta desse esfregaço. E o pé fica dançando ali. Mesmo que a pessoa, às vezes, não perceba, existe ali dentro uma força de tensão que está acontecendo, tá? Então, o calçado correto cabe no seu pé.
no tamanho certo, nem apertado e nem largo. É assim que tem que ser os calçados. Outra coisa, meia. Gente, procure, eu sei que custa um pouco mais caro, mas procurem comprar meia de algodão. A meia sintética, ela faz com que o pé transpire mais do que o normal. E isso pode provocar crescimento de fungo, pode provocar uma série de outras coisas dentro do calçado e dentro do pé. Por exemplo, o aumento da quantidade de bactérias dentro do calçado, isso chulé, né, tanto no pé como no calçado. Então, meia de algodão. A meia de algodão, ela vai proteger, ela vai absorver um pouco desse suor e o pé vai ficar ali mais bem protegido e né, dessa proliferação de bactérias e fungos, de micro-organismos dentro do calçado, vai ser reduzido. E o sapato tem que ser higienizado e as meias têm que ser trocadas diariamente. Diariamente, exatamente. Lavar muito bem os pés e enxugar esses pés. Gente, isso que você está falando é uma coisa muito, muito preocupante. As pessoas, quando tomam banho, elas precisam lavar os pés. Eu atendi um Mulheres... rapaz hoje que ele falou para mim, eu não lavo o pé. O que cai o sabonete lá, já fica. E aí ele faz xixi no box e também fica no pé dele. Só que, vamos lá. O homem ainda faz o xixi um pouquinho fora do pé, tá? A mulher faz o xixi escorrendo nas pernas. E aí, isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O podólogo, quando faz o lixamento das unhas, ele sente o cheiro, tá? Então, lavem os pés. Não tem problema fazer xixi no box? Tá bom. Tá economizando água? Tá bom. Mas lavem os pés, por favor. Tem mais idade? Coloque barra de proteção no box. Coloque cadeiras para você poder sentar e lavar esse pé, se for o caso. Segurança, para não correr o risco de se machucar. Mas lavem os pés, por favor. Sim. Entre os dedos e, como a Val falou, enxuguem ao final. Parece bobagem, é o Verdade. básico do básico, mas ensinar as pessoas não sabem isso. fazer. Tem gente que fala assim, mas tá reinventando a roda. Não tô, gente. É coisa que é tão normal que as pessoas não prestam atenção. Exatamente. E a gente pode até um pouco adiante, né? Pode até causar um fungus nesse pé. Sim. E você vai achar que foi em todos os lugares, menos naquele banho mal tomado. E põe a culpa na manicure, tá? Se for. Eu fui na manicure e desenvolveu um fungo no meu pé. Opa, peraí, vamos dar a culpa para quem tem culpa, né? De repente pode até ter sido, mas será, né? Não Não dá para podemos saber. Colocar tudo na conta delas, né? Então, porque eu vejo muito isso, viu, Val? Tem muita gente que fala assim, podólogo é contra a manicure. Opa, peraí, de jeito nenhum. Não. O trabalho é gostoso, né? É outra Claro, proposta. outra proposta. Nossa, embelezamento é coisa mais linda. Uma mulher com uma unha bem feita, muito bacana, sem problema algum, tá? É claro que os excessos são condenáveis, né? Sim. Eu falo isso, mas não tem problema nenhum. Não sou contra. A única coisa que eu falo assim, não invadam a área que não é dela. Você não tem conhecimento, não invada. Eu sou muito contra publicação de vídeos, de postagens, de técnicas e tudo mais, por conta disso. Porque muita gente olha e acha que é fácil, e não é fácil. A gente estudou muito para estar aqui. Eu posso causar uma lesão em uma pessoa que pode vir a causar uma amputação e depois até a morte. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quanto a isso. Isso aí é uma situação que a gente tem que estar muito atento, né? Agora, jogar toda a culpa nas costas delas, eu também sou contra, né? Sim, E às vezes verdade. a gente é culpado e não está nem percebendo. Eu não higienizo o calçado, eu faço xixi no box e não lavo meu pé, eu não enxugo meu pé, eu ponho meia sintética, eu uso a mesma meia 2, 3 dias, eu não higienizo o meu calçado, eu uso meu calçado 3 dias seguidos. E aí dá uma micose, eu ponho a culpa em alguém.
Sem né? E o contar culpado, na verdade, que tem as nossas bactérias, né? Os nossos sim, micro-organismos do nosso corpo mesmo. a nossa microbiota, ela serve para nos proteger de outros micro-organismos, porém, se essa colônia atinge um tamanho muito grande, e ali eu tenho alguma porta aberta, né, em algum momento, que aí entra o atrito no calçado, viu, Val? Sim. É onde eu quero chegar, porque se eu tenho um atrito no calçado maior do que ele deveria ser, eu abro a porta para esses micro-organismos da nossa própria microbiota acabarem invadindo o nosso corpo. E aí eles provocam esses tipos de lesão. Exatamente. E a pessoa nunca vai linkar com o que ela fez. Sempre vai pôr a culpa em alguém, ela vai ter que achar um culpado. Ai, mas eu fui na manicure há 3 meses atrás, foi ela. Entendeu? Ou É, então fui no podólogo e devia ter alguma coisa errada lá. exatamente. Podólogo. Ela foi na praia. Ai, fui na praia. A areia da praia estava suja, né? Põe a Pior culpa. aqui. Sempre tem que ter um culpado, né? Mas a gente às vezes não presta atenção em que, por falta até de conhecimento, a gente acaba se auto-boicotando, né? Criando Sim. essas situações. Mas a gente está aqui para desmistificar isso e orientar as Exato, pessoas, é isso mesmo. Nós estamos aqui para né? isso. Isso Nós estamos mesmo. aqui para isso. Mário, esse tipo de ciência, esse estudo, ele vai desenvolver algumas tecnologias, muito provavelmente, né? E você acredita, não sei se já tem no mercado, se já estão usando isso vai ter um custo acessível? Os calçados que já tiverem sendo adaptados com essa coisa, com esse olhar mais delicado, mais individual, ele vai ter um custo maior. Não, eu até acho que não, sabe? O que eu acho é o seguinte: as empresas que tiverem um olhar. Ó, se você pegar, já existem muitas empresas assim. Se você pegar aí, não vou muito longe, há uns 8 anos atrás, quantos calçados da linha soft existiam no mercado? Da linha comfort existiam no mercado? Eram só aqueles sapatos modelos de senhora É sim. e exatamente. E aí era uma luta para você fazer uma mulher mais jovem usar um calçado daquele, mesmo que ela tivesse a necessidade, porque ela era diabética, mesmo que ela tivesse a necessidade de usar um calçado da linha Comfort. Pronto. Era difícil. Muito feio, Hoje, né, Mário? muito. Hoje, se você pegar as marcas que trabalham nessa linha, tem cada um mais bonito que o outro. Então, é fácil você conseguir associar a necessidade de um paciente a um modelo, porque tem muita opção no mercado. E tudo isso houveram estudos com composição de materiais. Então, a gente tem borracha natural, borracha sintética, a gente tem os plásticos que foram adaptados para poder pensar em acabamento e tudo mais. Que mais que a gente tem uma gama de produtos hoje inseridos na tecnologia da produção do calçado, já pensando nisso, né? Então a gente percebe que vem, né, o couro sintético, o couro natural, a gente percebe que vem uma evolução muito grande, né? Alguns calçados, a cortiça é um dos mais antigos usados, né? Palha, cortiça são dos mais antigos usados na produção dos calçados. E a borracha foi inserida de uma forma, do mesmo jeito em que tanto a borracha sintética como a borracha natural, como o couro sintético e o couro natural, na produção desses calçados. Então, eles vêm evoluindo de uma maneira muito rápida, a gente parar para pensar, em modelos de calçados que vão atender o mercado e não vão causar tanto mal aos pacientes, aos usuários. E aí você fala assim, mas essa tecnologia é cara? Não, essa tecnologia, ela já vem sendo explorada há muito tempo, né, há algum tempo pela indústria calçadista, e eu acho assim, nós, de orientadores, é que vamos ajudar a selecionar esse mercado. Então, ou a indústria vai voltar o olhar dela para pensar no consumidor final e não só na parte beleza, e sim na parte saúde,
de quem vai usar aquele tipo de calçado, ou nós não vamos indicar esse tipo de calçado para os usuários. Então, meu Sim. paciente chega e fala assim, não vou usar isso aqui não serve para você. Porque eu vou ser bem sincero com você, Val, é o meu nome que está em jogo. Então, se meu paciente não fizer aquilo que eu estou falando, eu falo para ele, ó, vamos parar por aqui, porque eu não vou conseguir resolver teu problema e vai ficar ruim para mim. Porque vai dar a impressão que eu não consigo resolver teu problema porque eu sou incompetente. Ou você muda suas práticas, ou você muda o seu estilo de vida, ou eu deixo de te atender porque eu não vou conseguir atender, resolver o seu problema. Sim. E aí precisamos ter uma segurança muito grande no falar sobre esses assuntos e no conhecer sobre esses assuntos. É por isso que eu falo, eu trago esse alerta para que o estudioso de podologia, quem estiver começando, ou quem já estiver no mercado, quem estiver começando já comece com esse olhar crítico, e quem estiver já no mercado inserido, comece a partir de agora observar esse tipo de coisa. Que muitas vezes a lesão recorrente que acontece naquele seu paciente está diretamente ligada ao tipo de calçado e ao estilo de vida que ele leva. Sim. Eu não vou resolver teu problema se você não se ajudar. Entendeu? É aquilo que eu estou falando para você. Um pé cavo, e aí eu quero usar um modelo de calçado em que a parte dos cordões ela é curta e a caixa de dedos é longa. Não encaixa, não bate. Eu tenho que ter uma caixa de dedos mais curta, talvez, e a parte onde vão os cordões, o cadarço ali, mais longa, para eu poder ter acomodação do dorso do pé. Com certeza. Você entendeu onde eu quero chegar? Eu preciso compreender como encaixar um pé dentro de um calçado. Eu preciso. Só de ouvir você falar, eu fico aqui pensando quantos nichos de trabalho a podologia tem, né? Devia ter um podólogo dentro da loja de calçado. Perfeito isso, gente. Isso é futuro da podologia. Por isso que eu falo para você, o podólogo pode virar um consultor na indústria calçadista e no comércio. Sim. Entendeu? Um podólogo na academia. Você se matricula na academia e pensa bem, eu fico lá na academia observando as pessoas na esteira. Às vezes elas estão com um tênis inadequado e às vezes elas pisam muito torto. Ou pronado, ou tem o joelho valgo, ovário. Sim, sim. E estão com tênis inadequados. Ela entra porque o médico falou que ela precisa fazer um exercício físico. E ele está lá se arrastando, foi se arrastando e está lá na esteira com aquele tênis que não está adaptado para o pé dela e que ela tem uma pisada torta. Que o próprio exercício físico vai machucar ela. Exata. Aí ela vai falar, putz, depois que eu entrei na academia, tudo piorou na minha vida. E aí vai pôr a culpa em quem? Na academia. Na academia. Você entendeu? Então, porque não existe uma avaliação biomecânica. Isso, gente. Olha, é muito bom conversar com quem tem essa visão. A gente fala isso, às vezes, gente, se o educador físico estiver ouvindo, o fisioterapeuta estiver ouvindo, isso serve para vocês também. Não precisa, pode ser um nicho de mercado para eles também. O cara, se ele se especializar nessa área, ele também tem habilitação para dar esse tipo de orientação para aquele usuário da academia que está lá, você entendeu? É muito mercado, Val, é muito mercado, tem muito mercado para isso, entendeu? O consumidor, e assim, não sei se você vai falar alguma coisa sobre terceira idade, o mercado da terceira idade está crescendo demais. E a terceira idade também está indo para a academia. Tá. Orientação. Aí pega aquela senhorinha que quase não usa tênis, ou quando põe o tênis e é aquele tênis meia, e a pisada dela é pronada, ela vai andar na estrada, ela vai se machucar. Não, pode ser pior ainda. Tem senhorinha que vai de moleca, sabe aquelas molequinhas? Sim. Entendeu? Que são molecas, que também, se você pegar na parte medial da gáspia, ela é muito mole. Ela não tem função nenhuma. Em cima é paninho. Isso. É isso aí. E o solado é moloide. E você sabe que se você colocar uma palmilha num calçado desse, ela não tem função nenhuma?
porque a estrutura não vai dar apoio para a palmilha poder exercer a função que ela Vai precisa. dançar lá dentro, né? Exatamente, vai passar por cima da palmilha e vai continuar pronando. Sim. Então, eu tive agora, recente, olha, você vê interessante, né? A gente está falando desse assunto hoje. No sábado, eu tive 2 casos de senhoras com pisada pronada e pé cavo, tá? O pé cavo e a Nossa. pisada pronada. Pé cavo e pisada pronada. Quer dizer, o dorso eleva o calçado para cima e na hora que ela pisa para dentro. Como que um calçado de pano vai segurar um pé desse? Não vai. Não vai. Outra coisa que eu vejo muito. E os Existe. dedos, hein, Mário? Os dedos dessa senhora. Normalmente, o hálux recebe uma pressão muito grande e o segundo, terceiro, quarto e quinto dedos flutuam. Eles não tocam no chão. Então, essa má distribuição de carga, o quê? Unha encravada, onicofose, onicólise, né, que é o descolamento da unha, para quem não sabe, onicofose. É, e também pode provocar, no caso do pé plano, principalmente, as joanetes, né? Tem joanete de pé cavo, sim, claro, tem bastante, mas o pé plano, ele deixa isso muito evidente. Ele deixa Sim. muito evidente. Pisada pronada com pé plano, putz, a sobrecarga na cabeça do primeiro metatarso é absurda, é absurda. Então, o risco de eu desenvolver um joanetes ali é muito grande. Ainda se tiver histórico na família, então aí aumenta mais ainda. Eu tenho um de herança. É, fazenda, prédios, edifícios de aluguel, ninguém deixa, né? Agora essas coisas, né? Não, eu tenho um. Eu descobri que pode ter sido porque eu usei aquelas botas ortopédicas horrorosas Hum. e eu usei muito salto alto. Ó, então tá. Então você tá pondo a culpa que estava lá para te ajudar e não no salto alto que te detonou, é isso, né? Não, detonou, detonou. Eu acho que os dois ajudaram. Mas tem uma coisa, eu não sinto dor. Não Que bom, sinto dor. que Só se bom. eu colocar um calçado que pressione ali. Mas não é uma coisa exagerada, é uma coisa. É feio, é feio. Mas não é nada demais. E não sinto dor. E então, quando eu tenho que usar um escarpão numa festa, eu coloco um protetor. Tá, entendi, Só para evitar pressão naquele osso, né? Naquela entendi. articulação. Fora isso, eu vivo bem. Vai sobreviver, vai sobreviver. Eu vou te apresentar o Dr. Maurílio, ele vai fazer uma cirurgia nesse pé aí. Ele faz uma cirurgia minimamente invasiva, fantástica, Eu fui fantástica. aluna dele, eu fiz o curso Nossa, dele. Ele é maravilhoso. esse cara é fora de série, ele é muito bom. Mas ele me E perguntou se eu sentia dor. Eu não sinto dor. então, é por isso que talvez ele não tenha nem te oferecido, né, de fazer. Ele é muito disso. Eu apresentei um caso para ele de uma garota com joanetes juvenil, né? 12, 13 anos de idade, o ano passado, no WhatsApp. Ele falou, ela sente dor? Eu falei, não, ela não sente dor, ela queixa da parte, né? Que realmente, de fato, não era bacana. Aí ele falou assim, ó, até 17 anos e 8 meses, ainda existe possibilidade desse arco formar. Porém, o que eu vejo, né, nesse caso aqui, não tem mais o que fazer, vai ser cirúrgico. Então tem que deixar crescer, o máximo que o pé for crescer, pensar nisso. Mas o que que era? Um pé extremamente plano, pé chato, para quem não sabe, e a pisada pronada. A Tá. sobrecarga vai tão grande no primeiro metatarso que acaba deslocando, né, o encaixe, né, da cabeça do primeiro meta com o hálux. E desenvolve essa joanete juvenil. Então, quer dizer, não sente dor, então não vou fazer nada? Não. Se eu percebo que tem uma pisada pronada, é uma criança, uma jovem, e eu consigo dar uma estabilizada ali com uma órtese, com uma palmilha, eu acho que deve atuar nesse sentido, entendeu? Para não deixar que esse hálux valgus evolua. Sim, eu acho que só para uma cirurgia, né? Que eu acho que isso é um pouco mais pensado quando não tem dor, né?
Mas ele fez uma cirurgia numa senhora de 90 e tantos anos. É minimamente invasiva. É É percutânea, impressionante. né? Percutânea, isso, cirurgia percutânea. Ele faz 3 furinhos, sabe? É uma coisa assim, a pessoa sai andando, no outro dia tá andando É isso normalmente. mesmo. Normalmente não, ela usa uma bota por uma semana, mas mesmo assim, Aquela sandália Augusta. Augusta, exatamente, vai usar a sandália Augusta. Então, quer dizer, é muito tranquilo isso, perto com as cirurgias anteriores, que a pessoa ficar Nossa. 30 dias sem pôr o pé no chão, pelo amor de Deus, nossa, mãe do E céu. hoje tem muita gente que ainda pensa que é dessa forma, porque lá no consultório eu escuto essas conversas e aí eu intercedo para falar que já mudou isso. Mas tem médico que ainda faz o método antigo, tá? Não são todos que usam esse método dele, não. Então tem que ficar Sim, muito atento a isso. É o que eu falo, né? O podólogo ele não precisa saber fazer, mas ele precisa saber orientar, né? Então a gente precisa tem que saber estar antenado, orientar. a gente tem que estar antenado para poder colaborar com o nosso paciente, com o nosso cliente, em tudo que a gente puder, né, Val? Com certeza. Você vislumbra, nossa, até sonhei agora de ver os Uhum. empresários se preocupando com o IPI do pessoal. É, Você eu, acha que isso é possível? eu acho assim, infelizmente a gente vive num país em que muitas vezes só quando as multas chegam é que as pessoas acabam tomando essas atitudes, né? Então, eu penso que se não por um jeito, por outro, né? Então, eu acho que tem que ter um órgão que ajude a fiscalizar e cobrar isso dos empresários. Eu acredito que não vai nenhuma empresa quebrar por comprar um segundo par de bota de 40, 50 reais para o seu funcionário. Agora, se o empresário tiver uma visão moderna, o número de lesões, perdão, o número de afastamento que ele acaba tendo na empresa dele por conta de lesões, por causa de dor lombar, por conta de problemas que podem ser ocasionados por esse equipamento de má qualidade, ou um equipamento só, se ele parar para pensar, um mês de afastamento de um funcionário pode comprar bota para mais 50, 60. Olha o podólogo fazendo uma palestra laboral na empresa. Pois é, mas é exatamente isso. Só que eu falo para você sempre o seguinte: eles não me convidam para CIPAT, né, para a Semana da Segurança do Trabalho, porque fala para os funcionários. Agora, se fosse para os gestores, aí eu acho que eles talvez me ouviriam, porque se eu tivesse acesso a uma empresa na parte de afastamento, os dados que eles têm de afastamento lesões em membros inferiores ou dores lombares, eu acho que eu teria condições de convencê-los de que comprar um segundo par ou comprar uma bota de qualidade com uma palmilha boa, com uma palmilha que cause um bom amortecimento, seria muito mais barato do que ter esse funcionário ou esses funcionários afastados. É verdade, é verdade. E às vezes eu prefiro acreditar que às vezes é até falta de conhecimento, né, Mário? Perfeita colocação, exatamente isso. Muitas vezes é porque nunca ninguém alertou de que realmente calçado de uma qualidade melhor, que a diferença de preço talvez não seja tão grande assim, e que ele forneça 2 pares para que esse colaborador possa alternar esses calçados sem ter uma lesão de unha encravada, sem ter uma fascite plantar, sem ter uma canelite, sem ter uma dor lombar, sem ter uma artrose no joelho. Tudo isso vai custar mais barato lá na frente, porque a prevenção ela é sempre mais barata do que o tratamento. Com certeza, com certeza. E eu vejo, e você deve ter a mesma percepção que eu, que as pessoas negligenciam muito os pés. Isso é fato. Muito, Entende? muito, E muito. às vezes alguma coisa que está acontecendo nos membros superiores vai culminar lá nos pés. E E, vice-versa. e vice-versa, era isso que eu ia falar, e Exatamente. vice-versa. Às vezes você tem alguma coisa no pé que vem de Uhum. cima, que é Sim, ascendente.
E às vezes Isso, você tem alguma coisa em cima que culmina embaixo, que é isso. descendente, É, né? isso é uma observação que a gente tem que fazer, e muitas vezes falam assim: ah, mas porque me falta um dente na boca, eu vou ter um problema de uma unha encravada ou um calo? Vai. Se eu tenho um encurtamento de um grupo muscular que está de um lado, de alguma maneira, nós temos uma coisa chamada propriocepção, o sistema vestibular, o nosso córtex central, ele vai sempre procurar olhar tudo na linha do horizonte, Sim. tá? Então, depois que adotamos o bipedismo e chegamos nesse tipo de estrutura anatômica do corpo humano, o nosso córtex vai tentar observar tudo na linha do horizonte. Se eu tenho, por algum motivo, o meu corpo um pouquinho mais entortadinho de um lado que de outro, ele vai buscar alterar estruturas do meu corpo para continuar enxergando tudo na linha do horizonte. Então, se eu tenho ausência de um dente do lado esquerdo, por exemplo, eu vou morder mais curto, mais baixo do lado esquerdo que do lado direito. O que vai acontecer? O meu lado direito tem que fazer uma compensação para eu continuar enxergando tudo na linha do horizonte. Só que para o meu lado direito fazer essa compensação, ele precisa abaixar a minha estrutura. E de alguma maneira eu vou ter uma sobrecarga maior no meu pé do lado que eu abaixei. Sim. Compreende o que eu quero dizer? Então, essa mudança de estrutura por causa de uma mordida que está errada lá em cima vai culminar com uma alteração, uma sobrecarga, muito de descarga de peso numa estrutura só. E aí, E parece uma bobagem isso, né? mas olha, é o que mais acontece com o ser humano. E isso E serve para quando a pessoa não está escutando direito, né, Mário? Também. sim, também, porque ela vai. O lado que ela não ouve, ela coloca o ouvido à frente, então ela está virando o pescoço e de alguma maneira ela está entortando uma estrutura. O que o corpo vai fazer? Vai criar meios de compensação, ou no quadril, ou no joelho, ou no tornozelo, fazendo rotações, que é o que eu mais vejo, rotações internas ou externas de tornozelo, mas na grande maioria em rotações internas de tornozelo, que vai, de alguma maneira, ocasionar uma sobrecarga num ponto específico do pé. E aí pode Sim. me gerar uma unha encravada, ou pode me criar um calo com núcleo, ou pode me criar uma hiperqueratose, por exemplo. Entendeu? E dependendo do tempo que aquilo fica, Sim, né, que continua, às vezes a pessoa não trata, às vezes não sim. liga e acha que aquilo não está acontecendo nada. E vamos falar então, nesse caso, se eu tenho um paciente diabético. O que Eita. esse calo com núcleo pode virar? Ele pode virar uma úlcera. E a partir do momento de uma úlcera aberta, eu tenho aí uma porta aberta para micro-organismos que podem, de alguma maneira, vir a causar uma amputação desse paciente, por exemplo. Então, E a olha como gente vai longe. vai longe. E a gente Vai conversando longe. assim, parece que a gente está exagerando. Só que não, nós somos a atenção primária da saúde. Exatamente. Nosso papel é a prevenção, né, Mário? Sim, sem dúvida alguma, Val. É isso aí. É Hoje eu isso aí. atendi um rapaz e ele foi a primeira vez comigo. E eu conversei com ele. Ele falou assim: Nossa, eu nunca fui num podólogo que me fizesse exame físico. Pois é isso aí. É o Aí, diferencial. entendeu? Aí eu falei assim, e eu fiz um monte de pergunta para ele, dei um monte de informação para ele. Eu falei assim: olha, eu sei que eu tô te dando um monte de informação. Você não precisa processar tudo agora. Se ficar alguma dúvida, você me chama no WhatsApp e eu vou te ajudar a te esclarecer. Mas eu preciso te falar, é a primeira vez que você está me vendo e eu preciso te explanar. E com o tempo eu vou aumentando A quantidade de informação. a quantidade de informação. Porque Que a anamnese bem feita, ela é tudo, né? Porque fundamental.
Você vai conhecer a vida pregressa dessa pessoa, se ele tem alguma cirurgia, se ele sofreu algum acidente, se ele teve tombo, né? Para você poder entender tudo o resultado que é hoje é uma somatória de uma série de fatores que aconteceram ao longo da vida dele. Se eu não entendo esse processo da evolução da doença, muitas vezes eu não consigo tratar, né? Então, tipo de calçado que ele usa, atividade laboral, se ele pratica atividade física, se ele não pratica atividade física, doenças de pele, né? Tudo isso eu preciso entender, história de família, né? Se ele tem algum problema de histórico de família, tudo isso eu preciso entender para que eu consiga trazer um resultado efetivo, tão definitiva para esse meu paciente. Sim, sim. Eu conversando com uma colega minha que mora fora, ela falou assim: ai, Val, depois dos podcasts, ela é analista corporal, ela trabalha com desenvolvimento humano. Aí ela falou assim, ela tá grávida, e ela falou assim, Val, como é que eu procuro, como é que eu sei se o podólogo que eu vou é um bom profissional, né? Como é que. Aí eu dei um monte de dica para ela. Aí eu falei, mas se tu não quiser ter nenhum tipo de constrangimento, batendo um papo com ele, tu só pergunta assim: por que eu tenho que fazer uma hidratação no meu pé? Se ele não souber te falar isso, colega... Esquece, pode ir embora. E não adianta ter aquele monte de certificado na parede, né, Val? Isso aí não significa nada. Eu vou falar uma coisa para você, se for no meu consultório um dia, não tem um sequer na parede. Eu não tenho nenhum impresso. Não, eu não tenho nenhum na parede, nada. Minha parede é lisa. Por quê? Porque eu acho que aquilo é só um papel que a gente põe na parede. E o serviço que a gente presta ao nosso paciente, esse tem que ser um serviço muito bom, né? Eu tenho... Não critico, não, gente, pelo amor de Deus, não entenda isso como crítica, mas muita gente que tem uma parede inteira cheia disso. Só que na hora de fazer o procedimento, ela não executa 1/3 de tudo aquilo que ela já aprendeu. Então, eu falo o seguinte, o paciente, no momento que ele sentou na sua cadeira, ele é exclusivo seu. Ele está lá disponibilizando o tempo dele e acreditando que você está lá para atendê-lo com excelência. Então, faça um atendimento exclusivo. Esquece celular, esquece seus problemas, esquece uma série de coisas e se dedique ao seu paciente. Descubra, principalmente na primeira vez. Mas nas outras, você também tem que entender o que aconteceu ao longo do mês. Mas a primeira vez, a gente fala, né? O rapport, né? É o primeiro, né? Você só tem uma oportunidade de causar a primeira boa impressão. É verdade. Porque depois ela é a segunda, já não é mais a primeira. Então, cause uma primeira boa impressão e realize uma anamnese completa do seu... Sem pressa. Marque, é a primeira vez? Marque o horário um pouquinho mais extenso. Dê atenção. Esse paciente vai fidelizar em você. Ele não vai sair de você nunca mais. Por quê? Porque, principalmente se ele tem histórico já de ter ido em outros profissionais que não o atenderam com essa característica, acabou. Esse cara nunca mais sai de você. Sim, sim. Queria que tu desse uma dica para o pessoal, principalmente quem faz exercício físico de alto impacto, tipo CrossFit, ou qualquer outro exercício físico. E, gente, exercício físico e atividade física são coisas diferentes. Atividade física a gente faz o tempo todo. Sim. Né? Só de se levantar para ir pegar uma água lá no filtro, a gente está fazendo uma atividade física. Exercício físico é quando você para movimentar determinados grupos de músculo. E com uma orientação, preferencialmente. Com orientação, com séries, né? Com controle de respiração. Muitas vezes o seu personal fala assim, olha a respiração, olha a respiração. Não é à toa. Né? Muitas vezes ele pede para você inspirar, para você encher a caixa torácica, para você proteger a sua coluna na hora de fazer o movimento.
Então, Sim. tudo isso tem que ser uma coisa bem... Agora você tocou num ponto, Mário. As pessoas também, elas entram na academia sem consciência corporal nenhuma. Essa palavra é muito importante. Consciência corporal é tudo. E eu Só que percebo a consciência corporal é uma coisa que você vai adquirir com o tempo e você vai precisar de uma pessoa para te ajudar. com Olha, certeza. a ADM do seu movimento não está completa. O que é isso? A amplitude de movimento que você está fazendo não está completa. Ou você está dando uma roubadinha. O que é uma roubadinha na academia? Você está erguendo um peso maior do que aquele que você precisaria erguer realmente e dá aquela roubadinha, né? Aquela balanço no corpo na hora de elevar, vai fazer uma rosca direta, alguma coisa do tipo, e dá aquela roubadinha. Bom, existem vários trabalhos científicos que dizem que para você ganhar músculo, ganhar massa muscular, melhorar o tônus muscular, você não precisa pegar cargas pesadas, Sim. ok? Então, é melhor você fazer o movimento completo e correto do que pegar grandes cargas e ter que dar uma roubadinha na hora de terminar o movimento do seu exercício. O orientador, o profissional que vai estar lá, ele tem que estar lá para isso. Tem muita gente que fala assim, no pain, no gain. Quer dizer, se o cara não tem dor, se ele não sofreu, ele não ganha, né? Então, peraí. Não tem nada disso. Você consegue melhorar tônus muscular, você consegue fazer tudo isso sem prejudicar articulações, Sim. tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem falado para a pessoa estar entrando numa academia. Ela precisa ter essa orientação e essa consciência corporal. Mas não tem, porque às vezes a gente vê, eu vejo, às vezes, uma senhora ou alguém que não está acostumado com aquele ambiente, pega lá uma anilha ou pega um halter e faz assim, joga, É. não tem consciência corporal e não faz a força no lugar certo. Aí Sim, prejudica a coluna, vai sim. sentir dor. E isso a longo prazo vai ter problema nas estruturas. Sim, e aí ela vai deixar de ir na academia, Vai deixar entendeu? de ir na E quando eu vou academia. na academia eu sinto muita dor. Vai sentir, né? Tá fazendo o movimento errado. Pois é, você Já entendeu? sente fazendo certo. Pois é. Então quer dizer, precisamos fazer o papel de orientadores, né? E o educador físico que vai estar lá na academia, ele precisa também fazer o papel de educador, né? Sim. Agora, é muito importante fazer atividade física, isso aí não tenha dúvida. Agora, que precisa ser uma coisa com calçado adequado e da forma adequada, sim. Você me perguntou sobre isso, então vamos falar. Dá uma dica para a pessoa que vai comprar. O que ela tem que saber para comprar um calçado minimamente adequado para ela fazer determinada atividade? Bom, aí você falou tudo, determinada atividade. Se é um esporte que ela vai praticar, e é um esporte específico, eu vou praticar o basquete. Eu vou ter que usar um tênis que me proteja até o tornozelo. Por isso que os tênis de basquete, eles são tênis que têm um cano mais alto, né? Por quê? Porque ele vai ajudar a proteger o meu tornozelo. Normalmente são pessoas altas, pesadas, que saltam muito. Eu vou praticar uma atividade de tênis, eu vou jogar tênis. Se eu colocar um tênis que é maximalista, que ele tem molas, que ele tem sistema de propulsão, de amortecimento alto, etc e tal, eu vou me machucar torcendo porque ele não foi feito para isso. Eu preciso escorregar para fazer a batida na hora do tênis. Então já são tênis minimalistas. Se eu vou fazer corrida, os tênis de corrida hoje, se você pegar a parte ali próximo à caixa de dedos, eles são mais curvados para frente, para facilitar o movimento de corrida. Uma prática de atividade física comum, eu tenho que pensar em amortecimento, principalmente de calcanhar. Então, a gente pensa realmente nesses sistemas de molas, né? Gel, vários outros modelos de tênis que dão essa proteção para o calcanhar. O que eu falo? O tênis de corrida, por exemplo, normalmente ele tem a parte da gáspia na região medial
baixa. Então, ele tem um encaixe do pé um pouco mais curta, digamos assim, nessa região da região do médio pé. E na ponta, ele tem aquela curvatura que ele auxilia no processo na hora da passada. Um tênis para atividade normal, ele não precisa ter essas características. Se eu for usar uma palmilha, por exemplo, dependendo do modelo, algumas palmilhas não vão encaixar nesse tênis de corrida. O pé vai sair. Por quê? Porque são pontas. Aí eu preciso ter essa região da gaspe, essa região da região do médio pé mais alta, para que a palmilha possa se acomodar e que o pé não saia dela no momento da marcha, do caminhar ou do levantamento de peso. Entendeu? Então, o tênis é um investimento igualzinho outros materiais quando você vai praticar um esporte. Então, você não tem dá que para prestar... economizar, né, Mário? Exatamente, não dá para economizar. Eu vou usar o mesmo tênis para tudo. Eu faço corrida, eu jogo tênis, eu jogo futebol. Não dá. Não são modelos iguais. Então, o que você pretende? Tendo fazer tal coisa. Bom, então você compra um tênis nesse modelo. É isso. O que as pessoas precisam entender, que a prática esportiva é necessária, é importante, mas ela precisa ser feita de forma adequada para que a pessoa não se machuque. Exatamente. É isso, entendeu? É isso. Precisa ter consciência, precisa fazer a coisa, olha, quero fazer tal coisa. Vou andar de bicicleta, eu vou andar de bike. O que eu preciso? Eu preciso de uma roupa apropriada, de uma sapatilha apropriada, de um capacete apropriado. É um investimento. Eu vou jogar tênis, eu preciso comprar uma raquete. Eu preciso comprar um tênis minimalista para que eu possa jogar sem me machucar. É isso. Entendeu o que é? Simples assim. Não adianta eu comprar um modelo de calçado para fazer tudo. São iguais. E qual é o tempo de duração de um calçado, um tênis? Vai depender muito. Se você usa todo dia. Se for um tênis de corrida e o cara profissional, é 90 dias. O cara paga milão, e em 90 dias o cara já vai ter o tênis já comprometido. E não é isso que a gente vê. A gente vê o cara usando um ano e pouco o tênis. Né? Todo deformado já. Todo deformado, porque ele vai criar algumas alterações anatômicas de acordo com o pé daquela pessoa e acabou. Hoje está muito em alta o CrossFit, né, Mário? O CrossFit é alto impacto. O CrossFit é alto impacto. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque não sou educador físico, mas na minha pós existiam várias discussões no bom sentido do CrossFit. Todo exagero é condenável. Sim. Se você praticar o seu CrossFit dos limites, você não vai prejudicar suas articulações, você não vai prejudicar os seus músculos, se a orientação é orientação boa, sem loucura. Só isso. A única coisa que eu falo é isso. Entendeu? Sim. É muito bom o CrossFit. O que não pode ter é o momento de loucura. Né? Aquele exagero. Eu acho que isso serve para tudo, isso se enquadra em tudo na nossa vida, né, Mário? O exagero. A gente precisa ter o equilíbrio. Sem dúvida, né? Eu costumo falar, né? Tudo que é demais faz mal, tudo que é sobra é lixo, né? Então, se é demais, é sobra, sobrou, passou, tem que jogar fora. Então, não precisamos disso. O nosso professor na pós, o Fábio, ele falava muito sobre isso. E como eu falei para você, eu não preciso pegar cargas excessivas para eu aumentar a tônus muscular. E existem estudos que provam que o cara se mata para pegar mais peso que o outro, que o cara treina até a fadiga muscular, e a diferença do que ele adquiriu para o outro não passa de 5%. É verdade. Você pode fazer mais séries, se você quiser, com menos carga. Sem judiar das articulações. Quer dizer, você não está comprometendo as suas articulações, você não está comprometendo os seus tendões, seus ligamentos, você não corre o risco de corromper nada disso, né?
e você vai continuar no outro dia, você levanta e você está inteiro. O cara é um atleta, aí ele vai treinar até a fadiga. Ele treinou até a fadiga, ele fica 3 dias para se recuperar. Ele perdeu mais 2 dias de treino para frente. Entendeu? Então, se ele treina com moderação, ele treina todos os dias. Se ele treina até a fadiga, ele vai se machucar de um jeito que ele vai ficar sem treinar 2, 3 dias depois. É verdade. É Entendeu? verdade. Muito legal. Mário, nós deixamos de falar alguma coisa que seria importante, que você julga importante e eu não te perguntei? Olha, é assim, Val, eu acho que a gente falou de tanta coisa. A gente já nem sabe mais o que a gente falou, né? A gente desviou um pouco do assunto, do foco principal, né? Mas é muito bacana. O que eu quero dizer é o seguinte: para os profissionais de podologia, atenção a esse tipo de estudo, a essa ciência. Atenção à avaliação postural. Eu não consigo resolver todos os problemas com uma palmilha, mas eu consigo resolver a grande maioria dos problemas com uma boa avaliação postural. Então, eu consigo, por quê? Porque a avaliação postural, ela me dá parâmetros para identificar aonde está a causa, e não só tratar o efeito. Então, veja, gente, eu tô com dor, toma um remédio. Tá, você está tratando o efeito. O que ocasionou a dor? Para a gente saber o que é a causa. Então, o estudo da avaliação postural, da podoposturologia, é baseado em descobrir a causa, e não única e exclusivamente tratar efeitos. Porque senão é enxugar gelo, né? Isso, é isso aí. E pensem também, Isaac Newton, na terceira lei de Newton, diz sobre ação e reação. Então, toda força que a gente exerce sobre o solo, ela volta na mesma intensidade para o nosso corpo. Então, isso precisa ser observado com muita atenção, porque aí entramos no tipo de calçado e o tipo de atividade que estamos exercendo naquele dia, porque se eu jogo uma carga muito forte sobre o solo, eu vou receber essa carga exatamente na mesma proporção que ela foi emitida, tá? Então, por isso que acontecem lesões dentro do calçado, ok? Sim. É isso, Mário. Eu adorei nosso papo. Você gostou? Também gostei, muito bom, muito bom, muito bom, produtivo, super produtivo. Muito Acho que legal. dava para ficar umas 2 horas aqui, porque eu falo, você fala, né? Já Eu viu? também, eu também. E nós somos entusiastas desses assuntos, É então verdade, é tá tudo verdade. bem. Estamos Não, aqui, é só falar do que pedir a um gente café. gosta, pode crer. Mário, eu queria, antes de você deixar suas redes sociais e falar onde você trabalha e onde as pessoas podem te encontrar, o Mário, para quem não sabe, ele confecciona palmilhas com avaliação postural, é o cara que mais faz palmilha que eu conheço. Hoje, Palm... hoje, hoje no Brasil eu estou ali, se não o primeiro, entre os primeiros que mais produzem palmilha no Brasil. Graças a Deus, é um trabalho que eu amo fazer. Eu trabalho com avaliação postural já tem 10 anos. Claro, foi um processo de evolução muito grande. E acho que nesse momento eu estou atingindo o melhor momento da minha carreira, sem dúvida alguma. Posso falar minhas redes sociais? Claro, claro. Tá. mario.seabra.neto é meu Instagram. Me sigam lá, pode me chamar no direct. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para Val ou pode me procurar lá, sem dúvida alguma. O telefone 17 98164 9911. Pode me chamar no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou em atendimento. E assim que possível, a gente responde a mensagem de todo mundo. Nossa, muito obrigado, Mário. Sabe o que eu queria? Já virou uma tradição aqui que você deixasse uma mensagem, seja ela uma mensagem, alguma coisa que você queira falar, uma mensagem que conversa com você, que você já ouviu e que ficou lá, que sempre que você tem oportunidade você passa ela. Olha, uma mensagem, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que eu falo para as minhas alunas, muitos profissionais têm uma certa angústia, porque
Eles aprenderam de um jeito e tem outra pessoa falando que o jeito certo de fazer é outro, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma única maneira de se fazer a coisa certa, né? Você pode fazer a coisa certa de várias maneiras, desde que o objetivo principal seja alcançado. Qual que é o objetivo principal? Atender o nosso cliente, o nosso paciente. Então, minha mensagem é essa, não existe uma única maneira de se fazer a coisa certa. O que você não pode fazer é de forma errada, né? Mas que se você conseguir atingir o seu objetivo principal, que é o bem-estar do seu paciente com segurança e dentro, né, da biossegurança, aquilo também está certo. E está aberto, né, Mário? A gente tem que estar Sim, sempre aberto a para aprender. ciência ela é aberta. Não existe um único jeito. Ah, só assim. A matemática é exata. Porém, a forma de chegar no resultado pode ser feita de várias formas. Sim. Entendeu? É isso que eu tento passar. Eu vejo angústia de muitos profissionais que às vezes não têm acesso à tecnologia ou que eles não tiveram oportunidade de estudar em grandes centros ou coisas desse tipo, mas eles fazem um bom trabalho também. Então, Sim. o Mário Cortella diz muito isso, né? Faça o seu melhor da maneira que você pode, né? O importante é que você Com dê o o que seu você melhor tem, né? com o que você tem, exatamente. É meio nessa linha do que o Mário Cortella fala, né? Dê o seu melhor. Só isso. E engraçado que você falou do Cortella, e eu gosto muito dele, Muito, também adoro. e eu lembrei, um segundo antes de você mencionar isso, uma frase que ele também fala, que servir com excelência não é ser perfeito, é fazer mais do que a sua obrigação. É isso aí, perfeito, É perfeito, muito perfeito. legal, É né? muito legal. Não, ele é o cara. Eu assisti uma palestra dele aqui em Catanduva. Puta, cara, o cara é apaixonante, meu. O cara é muito bom, muito bom. A mulher dele é daqui da região, né? Ah, Então é? ele tá aqui em Catanduva sempre. O cara é muito legal. Nossa, é muito legal e faz a gente pensar, porque é isso. E eu gosto de fazer mais do que a minha obrigação, e eu sempre Sem fiz dúvida, sem dúvida. Isso em tudo, tá, gente? Não só em na tudo. podologia, em tudo. Isso te faz se tornar um destaque. As pessoas veem. Tem gente que fala assim: nossa, esse cara é bobo, tá fazendo mais do que ele está sendo pago para fazer. Só que não é isso que o teu cliente está vendo. Não é Não é. isso que o mercado está vendo, você com um trabalho de excelência. Fala, cara, aquele cara é o cara. Você sabe que quando eu trabalhava com atendimento ao cliente, que eu era coordenadora, eu explicava tudo, até o que o outro cliente lá, onde ele ia ter que procurar para fazer uma determinada coisa, eu já falava tudo o que ia acontecer lá, para não ficar a pessoa zanzando de um lado para o outro sem Perdendo perdido. o tempo dele, exatamente. E, Eu e falo o seguinte: o podólogo bem preparado, muitas vezes, ele faz com que o cliente dele não perca tanto tempo passando por vários profissionais. Se ele consegue identificar lá o problema dele na raiz, ele já pula: ó, você não vai no vascular, não, você vai no neuro. Você não vai no neuro, não, você vai no vascular. Por quê? Porque o sim, seu problema eu já identifiquei. Eu fiz um Doppler ali, eu vi que o problema dele não é vascular, o problema dele é neurológico. Os testes sensoriais me mostraram que o problema dele é neurológico. Para que ele vai passar por um vascular? Entendeu? Já vai direto para o neuro, que o teu problema é no neuro. Olha a fila que esse cara corta para poder chegar num resultado que pode salvar a vida dele. e se a Entendeu? gente pode ajudar, né? Sim, sem dúvida alguma. É isso As aí. pessoas estão tão carentes que qualquer ajuda que você der é assim Ela magnífico. tem um valor muito grande. Sim. Mário, muito obrigado pelo Eu nosso que agradeço. papo. Eu adorei conversar com você. A nossa conversa foi muito produtiva e fiquei muito feliz do nosso papo. Que bom, que bom. Também gostei muito. Você é uma pessoa muito agradável e Obrigada. muito inteligente. Apesar de Imagina. estar pouco tempo na podologia, já tem um vasto conhecimento. Isso mostra que é possível, né, para qualquer um que entrar na podologia hoje, buscar conhecimento e tentar se melhorar cada vez mais. Eu vou te falar que eu tenho orgulho da minha história e eu gostaria que muitas mulheres que já estão com uma idade acima dos 50 se espelhassem no que eu estou fazendo, se elas acham que acabou tudo para elas.
É isso mesmo. Não, Porque em você. algum momento eu já pensei isso. Não, mas olha, a gente, assim, o que a gente consegue perceber? Que a pessoa com mais idade, ela tem mais foco, ela é mais centrada. Quando ela entra para estudar alguma coisa, ela vem com muita vontade. As minhas alunas, na grande maioria, são mulheres mais maduras, com muita dificuldade em tecnologia. A pandemia fez com que essas mulheres se reinventassem, né? Eu tive duas turmas na cidade que eram mulheres que várias delas no computador na vida. Já eram podólogas há 18, 20 anos e aí foram fazer a graduação. Quer Você dizer, sabe que eu adoro a tecnologia? Eu adoro. sim, mas de cara elas enfrentaram uma bucha muito grande. Era o neto ajudando elas ligarem um computador, enviar os trabalhos pela internet. Cara, hoje elas sentam, elas constroem uma palestra em PowerPoint. Olha que Quem bacana. imaginava essas mulheres há 3, 4 anos atrás fazendo isso, né? Então é muito bacana isso. É isso aí, Mário. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente se veja em muitos eventos e que estejamos por aí junto com a podologia, que nosso sobrenome é Podologia. Se Deus quiser, estaremos sim. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Mário.